Fala, trader, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. Felipe Torino aqui falando. E como vocês sabem, né, eu trago aqui um estudo de mercado todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, falando sobre o que aconteceu no pregão e o que está para acontecer no pregão seguinte. E lógico, nós estamos com a novidade de live aqui no YouTube toda quarta-feira, tá certo? Na abertura do pregão às 9 horas. E lá na comunidade quinta-feira, tá certo? Quinta-feira, todo mundo lá na comunidade. Então, se você assistir aqui na quarta-feira, entra na comunidade que o link está na descrição para você também fazer parte. Lógico, tudo que você está vendo aqui no YouTube, tá bom? Tanto nas lives, etc. Todos os racionais são baseados no modelo de análise Smart Money Concept, tá certo? Ou seja, o maior, para mim, na minha concepção, a melhor estrutura racional. E olhe que eu tenho muito tempo nesse mercado, tá certo? E você vai estar aprendendo as melhores regiões aí no ativo para você poder usar como reversão de movimento, como continuidade, os melhores pontos para você poder pegar um trade, né? Montar, racionalizar o teu trade dentro daquela região. Então, sem mais delongas, entra na comunidade porque tá top. E outra coisa, tem novidade para vocês. Eu vou falar sobre essa novidade. Aliás, no final do vídeo eu vou falar sobre essa novidade que tá muito top e vocês vão se amarrar, beleza? Então fica tranquilo aí, porque o bicho vai pegar. Vamos para o gráfico. Simbora. No Ibov, como começamos aqui de praxe, primeiramente se inscreva no canal, tá certo? Faça sua inscrição aí, ajude, tá bom? Ajuda o pai de família para poder a gente tá crescendo o canal e fazer um negócio bem interessante e bem bacana, tá certo? Galerinha, no Ibov eu cheguei a comentar com vocês que o fundo que seria perdido e interessante seria esse, mas ele não perde, simplesmente ele chega na região de order block aqui à esquerda do movimento, trisca naquele ponto e captura a liquidez, inclusive deixando também mais uma liquidezinha aqui, ó. Olha só, olha como tá claro e nítido esse equal high. Então tenham cuidado com essa região, porque é uma região que pode simplesmente sofrer manipulação, tanto para continuar essa alta, quanto para retornar. É lógico que nós estamos em um viés totalmente otimista, então a continuidade do movimento aí é o que interessa para a gente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá no mini índice, porque aqui a gente analisa no tempo gráfico de uma hora, lá no mini índice no tempo gráfico menor. Beleza? Então fiquem atentos aqui a esse equal high, porque isso aqui é liquidez pura e logicamente o institucional tende a capturar essa liquidez para manipular, para estopar a galera, porque é o combustível, né? Então, fiquem atentos nessa região, tá bom? Que tende a capturar. Mas, lógico, antes disso, vai buscar uma região aqui abaixo para poder continuar essa alta. Até porque isso aqui também é liquidez, ó, que temos aqui no gráfico, beleza? Isso aqui é uma liquidez que nós temos aqui. Então, fique atento aí, porque o Ibov vai estar trabalhando assim dessa forma. Vamos lá para o mini índice, o que aconteceu no mini índice. Hoje, olha só que interessante. Depois que o ativo abre, ele chega numa região muito importante. Eu tinha comentado com vocês, galerinha. Isso aqui é uma região de liquidez, né? Foi capturado, lógico, no pregão anterior. Só que a gente tem ainda essa liquidez aqui para ser capturada. Então, foi o que aconteceu. Bateu todos os alvos que eu tinha marcado. Inclusive, vou deixar isso aqui. Vou apagar, tá bom? Porque já alcançou todos os alvos. Tá certo? E agora nós temos uma estrutura de mudança de caráter, já que nós temos um rompimento de fundo lá, uma renovação de fundo, uma mitigação já desse range que já aconteceu, captura de liquidez aqui à esquerda do gráfico, e agora é continuar esse movimento para cima. Então o que acontece? Prestem bastante atenção, porque exatamente nesse momento, agora que a gente tem essa mudança de caráter, outra coisa muito importante é o seguinte: pode estar manipulando para fazer esse movimento aqui, galerinha, ó, perder fundo, tá certo? Pode, porque o flow, já que nós estávamos em uma distribuição de Wildfly em topo de mercado, pode estar querendo, de fato, capturar aqui, ó, romper fundo, capturar a liquidez aqui desses fundos também, chegar na região mais abaixo e continuar a queda. Não se engane, tá? De fato, a gente tem uma movimentação bem interessante, inclusive aqui, ó, nesse ponto, vou até apagar esse rangezinho aqui para não atrapalhar vocês, a racionalidade. Eu tenho uma liquidez aqui que vocês sabem muito bem disso. Inclusive essa liquidez, né, já falamos lá no Ibov. Então essa liquidez está bem clara nessa movimentação. Porém, vocês precisam, não acredita muito nisso aqui, porque de toda forma a tendência majoritária é a continuidade do movimento. Então o que é que você precisa agora nesse exato momento, tá? Se a gente for pegar aqui a figura do próprio do movimento, a gente tem a liquidez acima de 50%, isso aqui pode sim ainda ser um fake shock. Mas presta bastante atenção no que está acontecendo aqui agora. Temos um novo range estabelecido aqui, ó, de topo e fundo, tá?
Então, o que é que a gente tem agora nesse topo fundo? A gente tem essa região que, inclusive, está lá paradinho. Temos a região lá de baixo desse order block aqui, ó. Tudo isso aqui é ponto de resposta, tá certo? E aqui, ponto de resposta. Como assim ponto de resposta, Felipe? Isso aqui é o quê? Brincadeira do show do milhão? Para pergunta e resposta? Não. Mas é um movimento de reação. A reação do preço não deixa de ser uma resposta naquela região, ok? Então a gente tem esses dois pontos aqui e esse Extreme Order Block também lá embaixo. Então, quer operar nesse aqui? Cara, opera o quê? Dentro da confirmação. Tranquilo? Opera dentro da confirmação. Rolou um trade hoje mais cedo, tá? Rolou um trade aqui no mini índice, que foi justamente nessa antecipação dessa liquidez que nós tínhamos aqui à esquerda, tá bom? Então, essa liquidez aqui foi a captura dela. Inclusive, refinei ao vivo lá com os alunos, refinamento de order block aqui nesse ponto, tá certo? E aí depois ele despenca para poder mitigar essa estrutura toda, beleza? Mas aí tinha batido meta 750 pontos. Perceba que lá de cima até aqui o fechamento, cara, foram 2.000 pontos, exatamente 2.000 pontos. Então, muito bacana, muito interessante, muito top esse trade que rolou, tá bom? Foi bem interessante, refinamento bem lindo, cara, bem top. E aí foi assim que aconteceu o movimento. Tá justamente num ponto de resposta, então aguardando aqui a depender como é que vai abrir, como é que vai acontecer essa movimentação internamente dentro desse order block, você pode comprar para poder continuar essa alta e o preço fazer isso, tá certo? Romper e capturar aquela liquidez lá de cima, para depois aí sim ele jogar o preço para baixo. Aqui é alvo ainda, tá? Alvo. E aí depois ele pode retornar, entendeu? Ele pode retornar tranquilo, por quê? Porque a gente já vai ter pego esse trade aqui e esse choque aqui foi um choque interno da subestrutura. Então a gente entende dessa forma. Ou seja, sabe aquele negócio de você certo ou errado, você vai estar lucrando do mesmo jeito? É exatamente isso, beleza? Você precisa ter dois viés para você poder consagrar ali a tua oportunidade, o teu trade. Por isso que é importante você ser um pessimista construtivo, né? Já ouviu falar nisso? O trader, ele é um pessimista construtivo, é o cara que sempre sabe o que está fazendo lógico, só que ele tem que ter a margem de erro também. Ele tem que contar com o erro, porque apesar de qualquer situação, de todo conhecimento do mundo, não existe análise 100%. Então, se contente, se conforme com isso aí, porque é exatamente assim que funciona. Então, a gente tem esse movimento para captura lá em cima, ou aqui, tá? Ou aqui nesse ponto, ou aqui abaixo, ou aqui, ó. Então, fiquem atentos, porque todas essas movimentações aqui são movimentações de resposta dentro desse order block. Tranquilo? Show de bola? É isso aí, né? Então vamos lá. Inclusive tem uma liquidezinha aqui, ó. Tem que ficar ligado, viu? Porque eles podem já querer subir, abrir com gap de alta aqui, enfim. Então fica atento. Mas ele vai confirmar de todo jeito, vai dar a segunda, terceira, quarta chance aí, quem sabe. Tranquilo? No dólar. O que aconteceu no dólar hoje? O dólar foi massa porque, inclusive, ele muda o contrato. Se você prestar atenção aqui no contínuo, ele faz um gap gigante, né? Capturando liquidez aqui e tudo. Inclusive, chegando no order block aqui, ó, capturando essa liquidezinha e jogando o preço para baixo. Olha só que doideira. Foram 83 pontos. Um aluno, né, estava ao vivo lá também e ele falou que entrou nesse trade aqui, bateu meta, fez muita pontuação, veio até a base aqui. Então foi muito top, cara, foi muito bacana. Mas no normal, né, de toda forma acionou trade porque ele faz um sweepzinho de liquidez nesse ponto e joga o preço para baixo. Entendeu? Então foi bem interessante, foi bem top. Uma estrutura que o movimento fez e o que vale é o lucro no bolso, né? Então foi bem interessante também. Alvo, eu até coloquei lá, quando ele pegou o trade e falou, já busquei, ó, tem esses alvos aqui. Essa própria estrutura, porque ele poderia querer dar uma resposta para continuar o movimento. E também tem um outro ali que é o fechamento do imbalance. E aí foi exatamente o que ele fez. Ele, se não me engano, saiu aqui nessa estrutura, o preço chegou lá tranquilamente, bateu meta, foi a coisa mais linda que papai ama. E aí, o que é que nós temos aqui para o dólar nos próximos movimentos? A gente tem uma movimentação onde ele tem uma base aqui, ó. Uma movimentação é um ponto bem interessante de resposta, beleza? Também do preço, então fiquem atentos em relação a isso aqui. Só o The Block. E como vocês sabem, é um padrão meu. Na segunda-feira eu gosto de acompanhar o movimento do gráfico e ver o que é que ele responde dentro dessas regiões, porque eu vou entender como a semana vai ser conduzida e para mim essa visão fica muito mais macro, beleza? Então, é assim, dessa forma que eu gosto de me atualizar diante das situações. Tranquilo? Então, preste atenção nessa movimentação. De toda forma, esse range aqui que eu tinha mostrado, agora nós temos um outro parâmetro, né? De toda forma, a gente tem essa referência, porque ele já está mitigando isso aqui, ó. Tá bom? Para poder jogar o preço para cima também. E aí você pergunta, pô, o dólar e o mini índice tem uma correlação negativa, geralmente quando vai para cima, outro vai para baixo. Se você prestar atenção,
o que nós temos exatamente de desenho de oportunidade, ele está bem replicado, né? Ele está bem parecido com o mini índice. Só que o detalhe, o mini índice está em topo de movimento e o dólar está em fundo de movimento, tá bom? Então, de toda maneira, ele pode, lógico, continuar essa alta, assim também como o dólar pode continuar a queda. É por isso que é importante você aguardar segunda-feira para aguardar a resposta dessas regiões aqui. Tranquilo? Show de bola? É isso. Fica com Deus. Espero que você... outra coisa, né? Cadê a novidade? A novidade é o seguinte, pessoal. Eu e o Jade, a gente preparou um curso gratuito sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin especificamente, que vai ser muito top, muito bacana. Então aguarde os próximos capítulos, porque a gente vai estar lançando aí gratuito, não tem negocinho de lançamento de alguma coisa, não, galera. Simplesmente decidiu de compartilhar com vocês um material muito rico falando sobre Bitcoin, como é que funciona a base, de onde veio, para onde foi, onde se alimenta, qual a dança do acasalamento, etc e tal, beleza? Com quem vive, né? É assim que funciona, então eu sei que vocês vão amar. Esperem, porque vai se valer muito a pena. Inclusive, pega esse canal aqui, ó, pega o link e manda o teu sobrinho se inscrever, porque pô, é muito massa você poder atualizar e entender um pouco mais sobre o dinheiro, né? O Bitcoin, de toda forma, ele não deixa de ser um ativo financeiro e é um dinheiro que também ele pode ser compartilhado ali. Enfim, vocês vão entender todo o ecossistema do Bitcoin nesse curso que a gente vai presentear vocês, beleza? Então, se você gostou, vai nos comentários aí e deixa a tua visão, a tua vibe aí, a tua perspectiva do que vai acontecer aí nesse curso que vai ser muito top, tá certo? São aulas que já vão estar ali, são os vídeos que já estão já posicionados para poder a gente marcar uma data e já deixar vocês ali. Acredito que a gente vai lançar um por dia no horário específico para você assistir, fazer aquela pipoquinha e tal, pegar um caderninho, anotar tudo, então vai ser muito top. Acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos. Até semana que vem. Essa semana aqui, segredo de estado, viu? O clube foi muito massa, bem positivo. A galera saiu aqui muito feliz por conta também da sala ao vivo. Nós estamos com a sala ao vivo, então faça parte. Beleza? Então Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Fica com Deus. E eu vou responder agora os comentários da galera, né? A galera respondeu aí, deixou aí os comentários. Vou responder o comentário da galera. Valeu. Fui!